Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o livro A Fênix. No vídeo de hoje, então, nós vamos conversar sobre A Fênix, de Sidney Sheldon e Tilly Bagshot. A Tilly foi escolhida pela família do Sidney Sheldon através de um concurso para dar continuidade às obras do autor, já falecido, e ela se baseia em anotações deixadas pelo próprio autor e em conjunto com a família também, para definir ali quais histórias, quais personagens dar continuidade. E esse foi um desses casos. Eu fico muito feliz também, né, que a gente tem aí uma continuidade do legado do autor, apesar de esse ter sido o meu primeiro livro lido, né, do Sidney Sheldon, mas quero ler outros, né, inclusive talvez não tenha sido a melhor ideia começar por esse, que tem aqui, né, escrito da Tilly Bagshot, mas eu ainda quero ler outros, né, então vamos ver depois quais outros livros do autor que eu vou pegar pra ler. Mas eu quero começar então esse vídeo falando um pouquinho sobre a história de A Fênix, e depois eu vou entrar nas minhas impressões, na minha experiência lendo esse livro. Então vamos agora conhecer o enredo de A Fênix. No começo dessa história, o corpo de uma criança é encontrado em uma praia na Grécia, e a foto dessa criança estampa um dos jornais mais famosos do país. E muitas pessoas percebem então que há uma marca no pé da criança, como se ele tivesse sido realmente marcado ali como gado mesmo, e essa marca é a assinatura de uma das criminosas mais poderosas do mundo. Então muitas pessoas que achavam que essa criminosa estava morta começam a desconfiar da sua volta, de ela de repente, por algum motivo, de alguma forma, não ter morrido no acidente em que ela morreu 12 anos atrás, né, em que se sabe que ela morreu, porém, adivinhem só, não foi encontrado nenhum corpo. E a organização secreta que foi responsável por esse acidente, pela suposta morte dessa mulher, da Athena Petrides, ao perceber essa marca no pé da criança, começa a se planejar ali, se preparar para uma possível volta da maior criminosa de todos os tempos. E por outro lado, nessa história, a gente vai acompanhar a Ella Prager, que é uma analista de dados em São Francisco, que aos 5 anos de idade perdeu os pais em um acidente de carro, e aí ela passa a viver com a avó dela num rancho. Ela vive toda a sua infância, adolescência com a avó, e agora na fase adulta ela precisa voltar pro rancho porque a avó dela faleceu, então ela precisa fazer todos os preparativos do velório, etc, e ficar ali, passar 1 ou 2 noites na casa da avó. Porém, nessa casa, ao guardar ali os pertences da avó, mexer nas coisas, ela descobre um baú com algumas informações que vão fazê-la questionar todo o seu passado. Então ela descobre que ela vivia uma grande mentira, e a partir dessas informações ela vai acabar conhecendo uma outra pessoa que vai convidá-la para entrar para o grupo, que é a organização que eu comentei pra vocês, onde ela vai buscar então as respostas que ela tanto almeja. E ela vai descobrir muito mais do que ela imagina, vai ser treinada nessa organização e vai entrar em ação também como uma espiã do grupo. E a partir de agora, todos esses acontecimentos vão se entrelaçando e a gente vai vendo a conexão entre a vida da Ella e da Athena e qual o papel do grupo nisso tudo. E agora que vocês já sabem um pouquinho sobre a história desse livro, vamos para as minhas impressões. Bom, gente, vocês sabem que essa foi a minha primeira experiência com Sidney Sheldon, e algumas pessoas já tinham me falado que os livros do autor são muito mirabolantes, cheios de reviravoltas, coisas assim, surreais, e essa foi a sensação que eu tive desde o começo. Eu demorei ali, sei lá, uns 20 e poucos por cento, eu acho, dessa leitura, ou 20% vai, pra me localizar mesmo, entender o que estava acontecendo, especialmente porque no começo dessa história a gente tem diversas perspectivas de personagens diferentes, em locais diferentes do mundo, e com nomes estranhos, sabe? Então a gente fica muito sem saber quem é quem, o que tá acontecendo. Então isso foi bem complicado pra mim no começo, porque eu demorei alguns dias pra caminhar na história, pra chegar nesses 20 e poucos por cento e entender o que tava acontecendo. Além dessa questão, né, de eu não conseguir me localizar, logo depois que eu entendi um pouco quem eram os personagens principais da história, né, o que eles faziam, eu também senti que faltava um pouco mais de conexão minha com esses personagens, né? Mas até o final da história, eu acho que eu consegui me conectar, principalmente com, assim, 2 personagens aqui principais da história, né? Um sendo a Ella mesmo, e o outro sendo o Gabriel, que é quem convida ela pra esse grupo. Então foram personagens marcantes pra mim, mas, né, preciso dizer pra vocês que tem algumas coisas bem mirabolantes nessa história. Eu acho que pra quem já é leitor do Sidney Sheldon, vai ser um prato cheio, vocês vão curtir pra caramba. Eu acho que pra quem não é leitor ainda, como eu, vai ter um pouco dessa confusão aí, né, de tentar entender o que tá acontecendo. Mas depois que passa realmente esses
20 e poucos %, realmente a história flui muito. Teve momentos super interessantes, porque aqui a gente vai lidar com máfia, com espionagem, com crimes muito sérios, com espiões disfarçados, então tem muita ação acontecendo. Então depois desses 20 e poucos % em diante, realmente você se sente dentro de um filme de ação com um monte de coisa acontecendo. Então é bem instigante. Porém, eu também preciso, né, falar uma coisinha aqui pra vocês sobre o final, e eu vou falar isso com um pouquinho de spoiler, mas não vou detalhar o que acontece, tá? Porque eu não quero que vocês saibam esses detalhes antes de entrar na história, né? Porque pra mim foi tudo surpresa. Mas eu não poderia fazer esse vídeo sem deixar de avisá-los sobre isso, né? O final do livro é bastante aberto, então tem muitas questões que são levantadas aqui ao longo da história, desde assim a primeira página, mistérios sobre quem foram os pais da Ella, que é a personagem principal, como eles faleceram, quem matou, o que aconteceu realmente com eles, entre outros mistérios que vão sendo levantados aí na história, né? E alguns desses mistérios, assim, a maioria deles não são revelados ainda neste livro. Então a gente tem pistas sobre o que aconteceu, tem pistas falsas também, que ao longo da história a gente vai desvendando, vai entendendo melhor, mas eu estava muito curiosa com essas coisas, lendo pra saber essas coisas e achando, né, tendo certeza que no final eu iria saber, né? Até as últimas 10 páginas eu tava, as últimas 5 páginas eu tava assim, não, agora vai, agora eu vou saber. E gente, que frustração que eu fiquei nesse final. Eu corri pra procurar se tinha uma continuação desse livro, procurei na internet, perguntei pra editora, porque assim, eu realmente tinha certeza na minha mente que eu ia terminar esse livro e já pegar o próximo aqui, sabe? Pra poder continuar vendo o que ia acontecer na história. Infelizmente não tem ainda uma continuação, a editora disse que provavelmente terá, mas que ainda não foi publicado, né? Ainda não tem muita informação sobre. Então eu fiquei muito angustiada com este final, porque eu queria muito saber várias coisas aqui que não foram reveladas. Então tem um final bastante em aberto, caso vocês não gostem ou caso vocês gostem, né? Mas ainda assim, a jornada desse livro, né, com todas as coisas que acontecem, tipo, o personagem vai pra cá, vem pra lá, mata um, mata outro, foge, não sei o quê. É assim, é um turbilhão de coisas. Foi um livro que me deixou muito assim, alucinada de acontecimentos. Então é uma história prazerosa, é uma história bem longa, uma jornada, são 400 e poucas páginas em que muita coisa acontece, mas foi uma experiência assim bem diferente pra mim, de um suspense investigativo com espionagem, com máfia, com coisas assim bem diferentes, que pra mim tornou essa experiência algo único. Fiquei com vontade de ler mais coisas do Sidney Sheldon, quero procurar outros livros, porém agora eu gostaria muito de ler um livro que não fosse assim com a Tilly, né, escrevendo. Gostaria de ler um só do Sidney Sheldon mesmo. Inclusive me recomendem aqui nos comentários, porque fiquei com muita vontade de entrar nessa vibe assim de investigação, de crimes, de várias coisas mirabolantes, porque esse livro traz mesmo coisas mirabolantes, algumas que não são explicadas ainda, mas eu achei super legal assim as reviravoltas, enfim, me senti muito dentro da história. E fica aí a minha dica de livro do Sidney Sheldon pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.